Graça e paz, irmãos. Boa tarde, sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Vamos iniciar mais um Vida em Autoconfrontação. Nós estivemos na semana passada estudando a nossa lição, é a lição de número 9. Paramos na página 5. Então, o que é que nós estamos estudando nesta lição? Lidando com o eu, parte 1. Lidando com o eu, parte 1, que tem como base Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, que diz assim: Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, nós temos alguns propósitos da lição. Letra A. Estabelecer um contraste entre as verdades da palavra de Deus que falam sobre o eu e a perspectiva falha do homem natural sobre autodepreciação, exaltação de si mesmo e autocomiseração. B. Deixar evidente a diferença entre filosofia do homem e aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de inveja, ciúme, cobiça e ganância. C. Mostrar como a sua reação diante de problemas expressa uma ênfase em agradar a Deus ou a si mesmo. Apresentar um caso que será estudado ao longo do curso, enfatizando o uso de princípios bíblicos para lidar com problemas. E letra E. Dar oportunidade para que você elabore e coloque em prática um plano bíblico para vencer um problema específico na sua vida. Tá certo? Nós vimos a perspectiva de Deus sobre o que é esse lidar com o eu. Vimos também qual é a perspectiva do homem no que se refere ao que é autodepreciação, exaltação do eu e autocomiseração. Agora nós vamos ver qual é a perspectiva de Deus sobre autodepreciação, exaltação do eu e autocomiseração. Tá certo? Então vamos dar início. Vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria no nosso estudo nesta tarde. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, louvado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, muito obrigado por esse momento de estudo da tua palavra. Te pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, nesta tarde. Te pedimos que o Senhor fale com o teu povo, Senhor Deus. Aqueles que têm se disponibilizado a se aprofundar mais na tua palavra acerca de como confrontar a si mesmo, acerca de como viver para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, na perspectiva de Deus, nós vamos encontrar aqui vários versículos que falam sobre qual é a perspectiva de Deus acerca do que é autodepreciação, o que é a exaltação do eu e o que é a autocomiseração. Como é que Deus enxerga esses três pecados, né, estabelecidos pelo homem em seu próprio coração. Então, como é que Deus enxerga tudo isso? Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Em Provérbios capítulo 30, versículo 32, diz assim: se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Também diz assim, Isaías capítulo 5, versículos 20 a 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías capítulo 5, versículos 20 e 21. Jesus disse em Mateus 23, 12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Também disse em Lucas 9, 24: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Também temos em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20, 25 e 27.
Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Também 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. 2 Timóteo 3, versículo 2, 6 e 7. Pois os homens serão egoístas, conduzidos de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Também 2 Pedro 2, de 1 a 3. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Também 1 João 2,16 diz: porque tudo o que há no mundo, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, esses aí são os versículos que mostram a perspectiva de Deus. Note que, em contraste com a perspectiva do homem sobre autodepreciação, exaltação do eu e autocomiseração, todos esses pontos são aprovados pelos conselhos humanos, como nós vimos na semana passada, e todos são reprovados por Deus, como nós estamos vendo hoje. De modo que nós vemos que o Senhor, ele reprova totalmente, ele mostra que é pecado a autodepreciação, é pecado a exaltação do eu e é pecado a autocomiseração. Amém? Então, vamos ver um pouco agora sobre inveja, ciúme, cobiça e ganância. Assim, inveja, ciúme, cobiça e ganância. Vamos lá. Inveja, ciúme, cobiça e ganância são pecados que revelam uma ênfase no eu, duvidando da atuação e provisão de Deus na sua vida. Baseado em seu comportamento de viver para Cristo, você deve se despojar destes pecados. Romanos 6, versículos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Também versículos 13 e 14, diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gálatas 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Colossenses 3, do 5 ao 11. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria.
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, o que é que nós vimos aqui? Que o nosso compromisso de viver para Cristo, nós precisamos evitar esses pecados, nos despojar desses pecados que foram citados aqui nessas passagens. Então, ponto 1. Características da inveja, do ciúme, da cobiça e da ganância. Então, letra A. Quando você desdenha de outros em pensamentos ou palavras, você desobedece a mandamentos específicos nas Escrituras. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tiago, capítulo 3, de 5 a 18 e 4 a 11. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode se refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Também capítulo 4, versículo 11, que diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então a palavra de Deus ensina que
Você não deve pensar ou falar sobre as realizações ou habilidades dos outros de modo que os rebaixe. 2. Você não deve pensar ou falar da vida e das ações de outros colocando em dúvida os seus motivos ou o seu caráter. E 3. Você não deve pensar, falar ou agir dando a entender que os outros sejam egoístas porque possuem bens materiais. Então aqui nós temos esse primeiro ponto que é da letra A sobre as características da inveja, do ciúme, da cobiça e da ganância. E esses versículos aqui nos ensinam sobre isso. Letra B. Se você comparar a si mesmo com outros ou comparar as suas circunstâncias de vida com as daqueles que possuem bens materiais, vantagens, habilidades, talentos, dons espirituais ou honras que você deseja, você estará duvidando da soberania de Deus. Então, baseado em versículos como, por exemplo, Salmo 75, versículos 6 e 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Também Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha a seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai da família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito trazer o que quiser fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 1 Coríntios 13, versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Aqui falando da característica do amor. 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 8. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, se você comparar a si mesmo com outros ou comparar as suas circunstâncias de vida com as daqueles que possuem bens materiais, vantagens, habilidades, talentos, dons espirituais ou honras que você deseja, você estará duvidando da soberania de Deus. E isso é pecado, porque desejar ou exigir vantagens iguais às que outros possuem, quer tenham ou não feito algo para merecê-las ou alcançá-las.
2. Queixar-se em pensamentos ou conversas de sua situação atual de vida ou lutar para acumular e adquirir mais riquezas, honra, poder, fama, popularidade do que outros. Então, as características que nós estamos vendo do que são inveja, ciúme, cobiça e ganância são características que norteiam nossos sentimentos e são esses sentimentos que vão determinar quais são nossos comportamentos no que se refere ao nosso linguajar e no que se refere às nossas atitudes. Então, alguns pensamentos, palavras e ações que revelam inveja, ciúme, cobiça e ganância. Então vamos lá. Quais são alguns pensamentos? Letra A. Queixar-se das suas circunstâncias de vida ou fazer afirmações prejudiciais e não edificantes sobre outras pessoas, estabelecendo comparações, revela que há no seu coração um problema de inveja, ciúme, cobiça ou ganância. Então, vamos para Mateus 12, do 34 ao 37. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tiram coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Lucas 6, 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Romanos, capítulo 14, versículos 10 a 13. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Também Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Tiago 3, do 3 ao 6. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, queixar-se das suas circunstâncias de vida ou fazer afirmações prejudiciais e não edificantes sobre outras pessoas, estabelecendo comparações, revela que há no seu coração um problema de inveja, ciúme, cobiça ou ganância. Enquanto estiver lendo os exemplos abaixo, é importante que você examine a si mesmo biblicamente e não julgue outros. Então, possibilidade 1. Bem, esta é mais uma de que ele pode se orgulhar. Aposto que ele pisou em algumas pessoas para chegar naquele cargo. Então aí você está depreciando as realizações de outras pessoas. Afirmação 2. Qualquer um que tenha um mínimo de inteligência poderia ter feito aquilo. Ela foi a primeira por mero acaso. Também é algo de... quando a pessoa faz isso, está depreciando as habilidades de outra pessoa. Afirmação 3. Claro, eles são ricos, mas você já imaginou como eles conseguiram ganhar todo aquele dinheiro?
eu tenho certeza de que eles não dão ofertas nem ajudam outros como nós fazemos. Isso daí também é pecado porque está depreciando o modo de agir, está se comparando com outras pessoas. Afirmação 4. Você a considera uma mulher bonita? Você sabe quanto tempo ela gasta cada manhã para ficar daquele jeito? Isso aí é uma questão de depreciar, é pecado também porque está depreciando a aparência física de outra pessoa. Afirmação 5. Eu não sei por que aquele ministério ficou sob a responsabilidade dele. Até parece que a igreja toda gira ao redor dele, pois todos pensam que ele pode fazer tudo. Ouça o que eu estou dizendo. O orgulho precede a queda. Isso daí também é pecado porque é um ato de depreciar realizações e é um ato de depreciar as responsabilidades de outra pessoa. Então, o que é que nós estamos vendo nessa letra aqui sobre alguns pensamentos, palavras e ações que revelam inveja, ciúme, cobiça ou ganância? É o fato de haver um queixume ou uma comparação com outras pessoas. São comportamentos que revelam que no coração da pessoa que tem essas práticas há inveja, há ciúme, a cobiça e a ganância. Então vamos aqui para a letra B. Quando os seus pensamentos, palavras ou ações expressam inveja, ciúme, cobiça ou ganância, você desagrada ao Senhor por não amar os outros e exaltar a si mesmo. Além disso, você revela a condição espiritual do seu coração centrado no eu. Então vamos para Mateus, capítulo 15, 19 e 20 e 22, 39. Assim. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 12, 9 e depois 13, do 8 a 10. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Também, capítulo 13, versículos 8 ao 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 8a. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Filipenses 2, versículos do 3 ao 8. Filipenses capítulo 3,
capítulo 2, perdão, do versículos do 3 ao 8 diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, examine-se a si mesmo à luz das Escrituras, usando os seguintes exemplos. Você finge estar feliz com a realização de outra pessoa ou pelo reconhecimento que ela recebeu, mas fica se remoendo pela injustiça da vida e por quão miserável você é. Isso transgride Romanos 12, 1 Coríntios 13, Filipenses 2 e 4. Vamos lá? Romanos 12, versículos 3 a 9. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Filipenses 2,14 e 4,13. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. 4,13 diz assim: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que é que esses versículos estão falando? Sobre a questão da pessoa se remoer por dentro. A pessoa tem, no ato de se comparar com outras pessoas, ficar com pena de si mesmo ou achar que deveria ter ou ser mais do que tem ou é. Segundo, você pratica a técnica de estar sempre um passo à frente da concorrência e procura receber para si mesmo honra, bens e louvor, mostrando que você pode ser, no mínimo, tão bom quanto os demais. Isso transgride versículos como Provérbios 25, 27, 27, 2. 25, 27 diz assim: Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Capítulo 27, versículo 2, diz: Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Marcos 10, do 43 ao 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas 14, do 8 ao 11. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que seja convidado outro mais digno que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Então, esses são os versículos que falam sobre a questão de estar sempre um passo à frente da concorrência, sempre ficar procurando para si mesmo honra, bens, louvor, mostrando que pode ser, no mínimo, bastante competente ou tão bom quanto as outras pessoas. Número 3. Você planeja ou tenta roubar de outra pessoa justamente aquilo que é significativo para ela. Por exemplo, amizade, popularidade, honra, cônjuge, reputação, etc. Essas coisas, elas transgridem versículos como, por exemplo, Êxodo 20:17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Deuteronômio 5:21. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então vemos aqui versículos que falam sobre inveja e furto, inveja e roubo, né? Mostrando o quanto a busca ou a tentativa de tomar de outra pessoa, a questão de amizade, popularidade, honra, cônjuge, reputação, etc., são tão nocivos. Agora, aqui a afirmação de número 4. Você ignora ou evita aqueles que recebem honra. Romanos 12, versículos 10 e 15. Essas coisas transgridem, né? Esse fato de evitar pessoas que recebem honra transgridem Romanos 12, versículos 10 e 15. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 15. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Afirmação de número 5. Você reclama que determinado item ou honra pertence na verdade a você. Queixa-se de que outras pessoas estão roubando um direito que seria seu. Exige raivosamente uma nova contagem, uma revisão na avaliação ou uma medida igual de reconhecimento para si mesmo. Essas coisas transgridem versículos como Tiago capítulo 4, de 11 e 12, 5, 9. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Capítulo 5, versículo 9, que diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. 1 Pedro 2, do 19 ao 23. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então aí mostra a questão da pessoa que reclama, que acha que está sofrendo injustiça, quer que coisas sejam recontadas para que uma possível injustiça seja desfeita e coisas assim do tipo. Número 6. Você finge não se importar com a posição, honra ou bens de outras pessoas e ostenta uma atitude jovial de isso não é lá grande coisa. Isso transgride versículos como Salmo 34:13. Diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente.
Provérbios 26, do 24 ao 28. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. 1 Pedro 3,10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Agora, afirmação de número 7. Você procura fazer com que a outra pessoa se sinta culpada, dando a entender que ela é superficial por ter prazer naquilo de bom que lhe acontece. Coisas como essa transgridem versículos como Mateus 7, de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Romanos 2, versículos 1 e 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas ao outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade ou sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, agora a afirmação de número 8. Você se orgulha das suas realizações, na tentativa de promover a sua causa entre as pessoas ao seu redor. Coisas como essa transgridem Provérbios 25, 27 e 27:2. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Capítulo 27, versículo 2. Diz assim: Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. 2 Coríntios 11, 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, o que é que nós vimos nesta lição de hoje? A perspectiva de Deus sobre autodepreciação, exaltação e autocomiseração. Também vimos as características da inveja, ciúme, cobiça e ganância. Vimos que alguns pensamentos, palavras e ações, eles revelam quando o coração tem inveja, ciúme, cobiça ou ganância. E nós vimos algumas afirmações que nós falamos sobre outras pessoas ou sobre nós mesmos que evidenciam esses sentimentos pecaminosos em nossos corações. Certo? Vamos pedir sabedoria ao Senhor para darmos uma guinada mesmo em nossas vidas para tirar esses sentimentos facciosos dos nossos corações, buscando sempre a paz com todos os homens. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai,
Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento que nós tivemos de estudo na Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda a colocarmos em prática, Pai. Nos ajuda a fazermos a Tua vontade, Senhor Deus, para que pela Tua misericórdia, para a Tua honra e para a Tua glória, nós possamos experimentar uma mudança de vida, deixando de lado, Senhor Deus, toda e qualquer autodepreciação, exaltação do eu, autocomiseração, inveja e qualquer outro sentimento faccioso, Senhor Deus. Sentimentos esses que são pecaminosos e que nos afastam de Ti e nos afastam também aqui uns dos outros. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.